A gente lida tantas vezes com tantas sagas, mas tem uma saga que é mais importante que todas, que é a nossa própria saga. Talvez você se identifique com esse trecho da minha. O primeiro contato que eu tive com quadrinhos foi o Tex do meu pai, lá pelos anos 70, mas sem ler nada, só contatos imediatos do primeiro grau. Aos 9 anos comecei a ler quadrinhos, Disney, Turma da Mônica, Recruta Zero, etc. E até cheguei a ler algumas histórias de heróis, como A Morte da Fênix. Mas foi em 1986 que esses horizontes foram ampliados. E que época! Cometa Halley era esperado demais e até quadrinhos eram criados devido ao apelo midiático para esse evento. Chernobyl explodiu. Na Copa do Mundo do México, o Brasil era desclassificado nos pênaltis para a França. O Plano Cruzado era mais uma tentativa para botar a economia brasileira nos trilhos e flopou. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado. Tanto tempo faz que a gente transa. Hit, transa, aqui no Brasil. E o rock nacional bombava, Legião Urbana, Paralamas e muitas outras bandas. Que tem braços abertos num cartão postal. Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro 86 é um ano em que Xuxa deixa a TV Manchete e estreia na Globo, o Show da Xuxa. O programa Balão Mágico tinha alçado seu último voo e saiu do ar. Este é o ano de novelas como Selva de Pedra, Sim a Moça, Cambalacho, Roda de Fogo. As edições brasileiras da Marvel vinham com o selo 25 anos, tempo contado desde a publicação do primeiro Quarteto Fantástico. Em 1986 foi um ano mágico para os quadrinhos. Cavaleiros das Trevas, Watchmen e outras publicações de peso fincavam um marco divisor de águas e que mudaria para sempre este tipo de mídia. Em 85 eu já era um leitor de quadrinhos radicado, mas em 86, quando eu passei com o meu pai perto de uma banca de revistas, paramos para comprar alguns quadrinhos. Ele pediu para eu escolher 2 revistinhas. Imediatamente escolhi uma do Spectreman, da editora Block, e só pelo volume de páginas e porque tinha o Super-Homem na capa, escolhi Super Powers número 2. Bom, ali começava uma nova era, que perdura até hoje.
A revista Superpowers, uma publicação trimestral que começou em 1986, com histórias que normalmente eram desfechos de sagas que vinham sendo publicadas em outras revistas de linha da editora Abril, como Superman, Batman, etc. Então a número 2 foi a vez da Ametista. A história da personagem é parecida com a do desenho Cavalo de Fogo, uma menina que transita por dois mundos, o nosso e um outro, onde humanos convivem com seres fantásticos em castelos medievais, onde a magia faz parte do cotidiano. O mundo de cristal é regido por 12 reinos, cada um possuindo uma pedra mágica. A Ametista é uma princesa herdeira legítima do castelo Ametista, portanto soberana do mundo de cristal. Como nem tudo são flores, os soberanos do mundo de cristal, pais de Ametista, são mortos pelo Opala Negra, que se torna o senhor daquele mundo. A Ametista é levada para o nosso mundo por sua governanta, Citrina, para estar segura do Opala. Na Terra, seu nome é Amy Winston, e seus pais adotivos acabam ficando sabendo de sua origem. O Opala Negra, por sua vez, deseja todo o poder do mundo de cristal, ao tomar um fragmento da pedra ametista para compor sua armadura de poder supremo. Ele possui um filho adotivo, o mesquinho Coralino, que também costuma transitar pela terra adquirindo armas para o seu também plano de poder. Desde que Amy Winston descobriu que é na verdade a princesa ametista, vem se preparando para o embate final com o Opala Negra, que ocorre exatamente nesta edição. A primeira história é uma aventura de Ametista com a participação do Superman, num roteiro bem infanto-juvenil, no qual eles enfrentam Coralino. O argumento da história é por conta de Dan Miskin e Gary Cohn, e os desenhos por conta de Alex Gaviuk. A história mais serve para contextualizar o leitor em tudo o que tinha ocorrido no mundo de cristal, preparando-o para o arco seguinte, a batalha final entre a Ametista e o Opala Negra. A trama principal é bem melhor do que a do Superman, com intrigas, traições e reviravoltas que envolve os 12 reinos do mundo de cristal e a tentativa de tomada de poder pela Ametista, rumo à fortaleza Opala. O argumento também fica por conta de Dan Miskin e Gary Cohn, e a arte por Ernie Colon. Para um adolescente, acho que foi bom demais. Iniciava-se assim a jornada de leitor de super-heróis, curiosamente com uma história de fantasia, mas que passaria por todos os gêneros. Convenhamos, independente disso, o que vale mesmo é um roteiro bem escrito, e de preferência que nos surpreenda. Só para constar, o ano de 1986 ainda não acabou. Ele reverbera na cultura pop e aqui dentro do peito. Meus amigos, atendendo a pedidos, vamos incluindo outros gêneros, diversificando um pouco o nosso tema, sem deixar nossa herança ciméria. Muito obrigado a todos por assistir esse vídeo até agora. Eu verifiquei que um percentual muito grande de pessoas que assistem não são inscritas, então cogite se inscrever no canal. Semanalmente postamos vídeos sobre Conan Bárbaro nas diversas mídias e precisamos falar também sobre outras histórias. Acompanhe nossas lives semanais sobre coleções, personagens, entrevistas. Não esqueça de marcar o like para a gente acabar não sumindo na plataforma. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, tchau!